seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Olá pessoal, estamos no ar com mais um programa Amigos de Fé. Eu sou o Giovanni Moreira e hoje nós vamos entrevistar o Márcio. O Márcio tem 40 anos, é casado e tem 3 filhos. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Giovanni, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Márcio, você sempre teve raiz católica? Sim, a minha família sempre foi católica, né? Fui batizado ainda neném, fiz a primeira comunhão. E como que foi eu fazer a primeira comunhão? A gente morava num sítio e nessa época aí teve alguns missionários da Igreja Católica Apostólica Romana que estavam lá fazendo missões. Aí esses jovens, né, ficavam nas casas, lá no sítio, participavam de refeições com a gente, explicando o momento assim, de fazer uma oração, a importância de fazer uma oração ali antes das refeições, né, ensinando a gente a rezar mesmo. E aí eu conversava muito com eles, né? Alguns desses jovens, eles eram jovens que iam para o seminário, e ali foi despertando assim, o interesse em de conhecer um pouco mais. Aí eu comecei a fazer muitas perguntas para esses jovens. Aí eu tive o interesse assim de me matricular espontaneamente, ir lá sozinho, lá na escola, que na época não tinha nem igreja ainda lá, fazia na escola a catequese. Fui lá, procurei a professora lá, catequista lá, e falei, quero me matricular para fazer a primeira comunhão. Fui lá, me matriculei, e aí todo sábado à tarde tinha, né, a catequese. Aí a gente tinha que andar cerca de 2,5 km a 3 km a pé, para ir e para voltar. Né? A gente saía do sítio lá, as crianças lá, ia lá, fazia a catequese e voltava. Foi um momento muito, muito bom. Fazendo a primeira comunhão, tudo ali. Mas teve uma época que infelizmente eu me afastei da igreja. E aí quando você se afastou da igreja, o que aconteceu assim quando você se afastou da igreja? Eu mergulhei assim numa vida desregrada, no alcoolismo. E como que foi esse alcoolismo? Eu ainda quando criança, eu levava os copos de parentes, amigos, pessoas que iam na casa dos meus avós, dos meus pais, resto de caipirinha, da minha avó lavar. E no meio do caminho, o que eu fazia? Eu bebia o resto. Nossa. E aí eu comecei a beber cada vez mais. Comecei a me afundar nas coisas do mundo. Isso aí foi um gatilho para me buscar as outras coisas. E fui cada vez mais me afastando, né, das coisas da igreja. E cheguei numa parte de ter realmente assim, uma vida muito ruim mesmo, uma sexualidade assim desregrada. Nossa. Mas a gente vai saber dessa história no próximo bloco. Fica aí com a gente, ligado. Até o próximo bloco.
Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o teu coração. Volta do céu, Senhor, e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar e todas as barreiras passar. Todo pecado vencer, um homem novo vai nascer. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco do nosso programa Amigos de Fé. E como nós estávamos conversando, Márcio, neste afastamento seu da igreja, você conheceu sua esposa, né? E como que foi para você depois que vocês se casaram? Olha, depois que a gente se casou, eu ainda persistia muito com a bebida, né? Continuava indo em bares, tudo que a gente ia fazer tinha que ter bebida. Se ia numa pizzaria, tinha que ter bebida alcoólica. Então tudo tinha bebida. Eu resistia muito em deixar a bebida. E isso aí foi fazendo mal para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Aí muitas pessoas aconselhavam assim a minha esposa, né? Ah, larga dele, porque olha como que ele é, o que ele faz, você batalha tanto e ele... Mas era só a parte da bebida ou tinha também fidelidade? Como que era? Assim, era físico? Olha, era a questão da bebida. Porque ela chegava em casa do trabalho e me encontrava largado, né? No sofá, no chão, a casa toda bagunçada, e eu bebo. Então tinha muita resistência em querer deixar isso aí. E aí a minha esposa conheceu uma pessoa, uma amiga, né? Uma colega de trabalho. E aí ela aconselhou muito bem a minha esposa, né? Olha, você tem que procurar a igreja. Você casou e quando você fez o juramento no altar lá para Jesus lá, né? Você jurou ser fiel a tudo. Então pede para Jesus o seu marido de volta, que aquele não é ele. Aí ela começou a ir para a igreja com essa amiga dela. E a minha esposa sempre falava assim para mim ir para a igreja também. Mas eu dizia sempre que não queria saber de igreja, né? Falava que demorava muito, não queria ir, resistia muito, tinha muita resistência. Tinha muito convite para ir. Mas tinha bastante resistência, Tinha, da minha parte, sim. E qual foi assim o ponto culminante assim para a sua conversão, para o seu retorno para a igreja? Foi em um cerco de Jericó. Só que a gente vai saber desse episódio no próximo bloco. Fique com a gente. Você sabe qual o verdadeiro sentido do dízimo? E para que serve? E como participar? Dízimo é gratidão. Deus é o Senhor de tudo o que existe. É dele a terra de onde provém o alimento e toda a bênção. Ao contribuirmos com o dízimo, reconhecemos que tudo vem dele. E por gratidão a ele damos o nosso melhor de forma livre e generosa. Dízimo é partilha. Nas primeiras comunidades cristãs, todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Nos evangelhos, vemos
a experiência das pessoas que encontraram Jesus e depois decidiram entregar parte de seus bens ao Senhor. A partilha de bens está na essência do cristianismo e é consequência daquele encontro pessoal com o Mestre, que transforma a vida de quem o segue. Dízimo é comunhão. Através desta contribuição, participamos do sustento da comunidade e da igreja, manifestando nossa fé em Deus e nossa comunhão com a igreja. Todos nós somos convidados a contribuir com o dízimo. Embora a palavra dízimo refira-se a uma 10ª ou 10% dos rendimentos de cada pessoa, a Igreja Católica não estabelece nenhum percentual. Cada uma partilha de acordo com a sua condição e consciente das necessidades da Igreja. Por que contribuir? Para expressar nossa fé e agradecer todos os bens que diariamente Ele nos concede, para que nossa comunidade disponha do necessário para as celebrações, sua manifestação e despesas do cotidiano, para ajudar outras paróquias e dioceses, fazendo com que a Igreja cresça em todos os lugares de modo especial na Amazônia e localidades mais necessitadas, para apoiar muitas iniciativas em defesa dos mais necessitados, para fortalecer projetos e promoção da pessoa humana como expressão da caridade. Participe desse gesto de gratidão e partilha. Cada um dê conforme tiver decidido no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Tua família, conta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, conta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do nosso programa Amigo de Fé. E eu faço uma pergunta para você. Você já ajudou o santuário hoje? Então, se não ajudou, ajude pelo QR Code que aparece aí no canto da sua tela. E assim você ajuda a gente a evangelizar. Márcio, então continuando aqui a história, qual foi o ponto então culminante da sua conversão? Quando você decidiu voltar para Deus, como foi essa história? Bem, foi no final de um cerco de Jericó, no último dia, no 7º dia. Minha esposa, ela foi todos os dias, né? Criança pequena no braço, e foi me convidando, né? Mas eu sempre falava que não ia ir. Aí quando foi chegando próximo dos finais dos dias, aí eu falei que eu ia. Aí depois eu falei, não vou mais ir. Aí depois veio uma curiosidade de eu ir lá para saber por que a minha esposa ia tanto, todos os dias, e o que tanto ela fazia lá. Aí eu peguei e fui de curioso. Aí quando eu cheguei no cerco de Jericó, tudo que era ministrado aos momentos de oração, tudo, momento de perdão,
na pregação, era tudo que eu estava vivendo. Sabe? Eu cheguei até a pensar assim, nossa, mas como que... Parece que estava falando para você, né, no caso. Sim. Cheguei até a imaginar assim, mas será que alguém foi lá e contou o que eu fazia? Sabe que tudo era o que eu estava vivendo. Né? E aí eu fiquei lá, ainda curioso, era tudo novo para mim. Mas, no momento que o Santíssimo foi passar no meio da igreja, na paróquia, aí nesse momento foi um momento muito forte para mim. Mexeu com você? Mexeu. Porque eu era um homem assim que falava assim que homem não tinha que chorar. Que homem não chorava. Eu falava, homem não chora. E quando o Santíssimo ele veio passando, ouvindo os louvores, no meio de oração, tudo, e ali mexeu muito no meu coração. E ali eu comecei a chorar. Chorei, de joelho ali, chorei, como uma criança. Aí eu fiquei até sem entender, sem ação, o que está acontecendo comigo. E aí nisso eu senti assim como se uma mão estivesse colocando assim na minha cabeça, sabe? E aí nisso veio lembranças assim de tudo que eu estava fazendo. Passou um filme ali no meu pensamento ali. E aí eu fui, perguntando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu não sou de chorar? E eu fui, me entregando ali naquele momento, ali assim, me entregando. E aí desse dia em diante, aí eu comecei a participar das missas dominicais. Aí todo domingo eu ia na missa. E largou os vícios também? Sim. Aí foi passando a vontade. Já até comentei com minha esposa, vou parar de beber. Ela falou assim, mas é de vontades própria? Falei, sim, estou sentindo no coração, não estou tendo vontade mais. Aí eu parei de beber, fui participando das missas, ia participando todo domingo, aí fui parando de beber. E consequentemente a vida familiar também foi melhorando, assim. Melhorou muito. E o engraçado que eu parando de beber, aí tinha alguns amigos também que também eram na mesma situação que eu, eles começaram também a ir para a igreja também e foram deixando os vícios também. E aí eu participando agora todo domingo, das missas, desse dia em diante, que aí eu fui nesse cerco de Jericó, nesse final do cerco de Jericó. Depois, todo domingo eu ia para a missa, eu nunca mais deixei de ir na Santa Missa. Nossa, que beleza, que testemunho forte, né, Márcio? E a gente vê que a Eucaristia e assim, a vivência na igreja, ela traz essa santidade para o nosso interior. Então, se de qualquer forma a gente esteja afastado da Eucaristia, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente tem que dar mais valor para a missa, para a Eucaristia, porque é uma cura para o nosso coração. E nós temos que estar buscando cada vez mais, porque quando a gente está perto de Deus, a gente se afasta das trevas. Márcio, obrigado pelo seu testemunho, pelo seu sim, Você quer deixar algum recado para as pessoas que vivem em situações semelhantes? Olha, o recado que eu deixo para as pessoas que vivem em situações semelhantes, seja no álcool, porque o álcool também é uma droga, ou outras drogas, é que tenham fé. Acreditem em Deus, busquem em Deus e procure a igreja. Procure as pessoas que estão lá na igreja. Não tem o filho pródigo lá do Evangelho? Ele pediu a herança do pai, foi para o mundo, e depois, quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu. A igreja está lá debaixo, de braços abertos, Deus está lá de braços abertos, para esperar. Então tenha fé, reze, coloque oração, peça para Deus, que
que Deus vai conduzir todas as coisas e vai nos libertar. Amém. Amém. Então, para finalizarmos mais esse programa, agradeço a audiência de todos vocês. Vamos rezar então a Ave Maria, agradecendo por todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.